Evangelho escrito por João, capítulo de número 9, quero ler versículos de 5 a 7, com a graça de Deus, fundamentado nesse texto, está meditando na palavra do Senhor com toda a igreja. Nos diz a palavra do Senhor: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Quem diz amém? Palavra de Deus para nós, bastante conhecida, relato de um dos grandes milagres operados pelo Senhor Jesus, registrado pelo evangelista João. Os irmãos sabem que todos os livros da Bíblia, eles são igualmente inspirados, mas existem alguns livros que se destacam, entre estes o Evangelho escrito por João, não pela sua inspiração, repito, mas pelo conteúdo nele encontrado. É atribuído a Lutero a afirmação de que, no entender dele, de que se o Novo Testamento viessem a ser atingidos seus livros, mas apenas preservados dois deles, e Lutero dizia que seria a Epístola de Paulo aos Romanos, e o Evangelho escrito por João, ele dizia que seria o suficiente para preservar as doutrinas do cristianismo por conta do conteúdo encontrado nesses dois livros, com o objetivo de destacar a divindade de Cristo, algo que estava já em seus dias sendo muito bombardeado, a identidade do Senhor, principalmente a sua divindade. João recebe a inspiração dada por Deus para deixar relatado alguns milagres, alguns feitos extraordinários pelo Senhor, que apontam consequentemente para a sua natureza divina. Entre tantos milagres que o Senhor Jesus realizou durante o seu ministério, João sente a direção dada pelo Espírito Santo de registrar 7 destes milagres operados pelo Senhor. Quando nós olhamos para o capítulo de número 20, versículo 30 e também versículo de número 31, é o próprio João que diz que estes relatos encontrados no seu Evangelho têm como duplo propósito apresentar a natureza divina e também trazer uma mensagem de salvação para todos que crescem no Senhor. Ele diz em João 20, versículo 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos, perceba, para um propósito apologético, porque ele diz assim: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E ele traz também a informação de que há um propósito evangelístico quando ele diz: e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Portanto, ele, dirigido pelo Espírito Santo, ele relaciona 7 milagres, cada milagre apontando para um aspecto da divindade, da personalidade de Cristo, quanto à sua divindade e à sua messianidade. Quando nós lemos o capítulo 2, versículos de 1 a 12, nós encontramos um primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho. Capítulo 4, versículos 46 ao 52, nós encontramos a cura do filho do oficial do rei, sendo o segundo milagre. No capítulo 5, versículos de 1 a 18, nós encontramos o terceiro milagre, o sinal operado por Cristo, registrado neste Evangelho, que é a cura do paralítico de Betesda. Capítulo 6, versículos de 1 a 14, a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, sendo o quarto sinal registrado neste Evangelho. Capítulo 6, ainda, versículos 16 ao 21, Jesus caminha sobre as águas, sendo o quinto milagre operado e também registrado neste Evangelho. Capítulo 9, versículos de 1 a 12, onde nós encontramos o texto lido para esta reflexão, é o sexto milagre, a cura do cego de nascença. E no capítulo 11, versículos de 1 a 44, a ressurreição de Lázaro, sendo o sétimo sinal ou milagre operado por Cristo, registrado neste Evangelho. O texto em apreço que nós estamos meditando alude exatamente ao sexto dos 7 sinais destacados por João. Observe que, além de ele fazer menção destes milagres,
e isso aponta para o capítulo de número 9, também nesse capítulo nós encontramos não só o milagre em si, mas uma outra declaração, de 7 declarações também registradas pelo evangelista João, e o Senhor Jesus proferiu durante o seu ministério, que também cada declaração aponta para o aspecto da sua identidade, sua divindade e a sua messianidade. No capítulo 6, versículos 35 e 51, encontramos Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Capítulo de número 8, versículo 12, e também capítulo 9, versículo 5, que foi o texto que lemos, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, versículos 7 e 9, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. No capítulo de número 10, versículos 11 e 14, ele diz: eu sou o bom pastor, sendo a 4ª declaração de 7 relacionadas. No capítulo 11, na ocasião do milagre da ressurreição de Lázaro, ele disse também naquele momento: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, texto que foi lido como leitura oficial deste culto, está a 6ª declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João capítulo 15, versículos 1 e 5, a 7ª declaração: eu sou a videira verdadeira. Observe que cada uma dessas declarações inicia com uma expressão muito conhecida, que apontava, entre outras coisas, para uma forma peculiar, particular, que Deus se revelou no Antigo Testamento. De modo que no capítulo 9, além de Jesus apresentar-se por meio do milagre operado, ele faz questão de declarar: eu sou a luz do mundo. E é exatamente sobre isso que quero, com a graça de Deus, falar nesta noite. Jesus, a luz do mundo. Você pode repetir comigo? Diga: Jesus, a luz do mundo. Observe que tanto o milagre em si corrobora com a sua declaração, que ele já havia falado no capítulo 8, versículo de número 12. Jesus fez questão de dizer no meio dos religiosos, e isso fica evidente no capítulo 8, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. E agora ele retoma essa mesma declaração, apontando para a sua identidade messiânica, ou para a sua natureza messiânica. Isso porque é do conhecimento de todos que desde o Antigo Testamento o Messias havia sido anunciado como sendo aquele que viria como luz para o mundo. Nós encontramos o profeta Isaías, que foi um homem poderosamente usado por Deus para fazer menção de características importantes da messianidade de Cristo a respeito do Messias. É ele que traz muitas informações a respeito desta realidade. Em um dos cânticos denominados de Cântico do Servo Sofredor, Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7, Isaías registra o que a palavra de Deus assim nos traz, a informação, dizendo: eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e diz o texto, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Em outro cântico também, neste livro, capítulo de número 49, versículo de número 6, está escrito: disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Observe que o Messias viria, diz Isaías, com este aspecto: ele seria luz para os gentios. Isso 700 anos antes de Jesus nascer, é feita essa afirmação a seu respeito. Quando Jesus nasce, 8 dias de nascido, diz a palavra de Deus, o evangelista Lucas, capítulo 2, relata um homem chamado de Simeão, que apesar da sua idade já avançada, mas havia recebido de Deus uma promessa de que ele não morreria enquanto não visse a salvação de Israel com seus próprios olhos. E um dia como outro qualquer, talvez não diferente de qualquer outro passado, mas Simeão sente a direção, uma necessidade, um desejo ardente, já que era comum ele estar, mas naquela ocasião havia uma necessidade maior. Ele não sabia o que Deus havia estabelecido para aquele dia, e ele sente o desejo de ir para o templo.
Ele vai para o templo em Jerusalém. E quando ele chega no templo, providencialmente, ele contempla de longe uma família simples, humilde, sem nenhuma expressividade social. Um homem, juntamente com a sua esposa, carregando uma criança com 8 dias de nascido, para apresentar o sacrifício, a oferta que o próprio Deus havia estabelecido através de Moisés. E Simeão recebe o testemunho no seu coração de que aquela criança não era uma criança qualquer, apesar de o aspecto ser igual como qualquer outra, mas aquela criança era diferente. Aquela criança era o Salvador no meio dos homens, Jesus Cristo, prometido desde o Antigo Testamento e agora está vivo entre eles. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 2, versículos 29 a 32, que Simeão ficou tão emocionado que ele toma a criança nos braços e com a sua declaração poética, ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Observe que Simeão reitera aquilo que havia sido dito por Isaías a respeito do Messias, a respeito de Cristo. Ele diz assim: luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Eu estou vendo, Senhor, a luz dos gentios, a luz do mundo, a Cristo personificado, Deus encarnado, Ele é a salvação. Agora podes me levar, porque a salvação já chegou, a luz para iluminar o mundo. Quem pode dar glória a Deus por isto? 30 anos depois, Jesus inicia o seu ministério, e o evangelista Mateus, no capítulo 4, versículos 12 a 16, ele faz menção de que Jesus dá início ao seu ministério, e como luz se é percebido de que ele dá início a uma ocasião, um momento diferenciado para a nação de Israel. Está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 16, que depois que João estava preso, Jesus toma a iniciativa de voltar para Galiléia, deixando Nazaré, e foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse, diz o evangelista Mateus, o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas, quando Jesus entrou na cidade, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Jesus entrando na Galiléia, cumprimento, ele sendo a luz do mundo. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Jesus cumprindo a promessa que havia sido feita a respeito dele. No capítulo 8, versículo de número 12, como disse, Jesus no templo, diante de alguns questionamentos, de algumas inquietações por parte de alguns religiosos que eram opositores ao seu ministério, ele diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele afirma aquilo que havia sido dito ao seu respeito, aquilo que Simeão disse a respeito dele quando criança, aquilo que se cumpriu quando ele entra na Galiléia, mas agora ele autodeclara-se: eu sou a luz do mundo, eu sou o Messias, eu sou o Salvador da humanidade. Quem ouviu disse: você testemunha de si mesmo, o seu testemunho não é genuíno. E ele começa a contra-argumentar diante de algumas afirmações que foram feitas a seu respeito. Em um dado momento da conversa, Jesus engrossa um pouco o caldo, podemos assim dizer, quando daqui a pouco ele diz assim: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Os religiosos ouviram e disseram: esse homem está louco. Já não basta ele dizer o que ele disse, e agora está dizendo que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Ele não tem nem 50 anos e está dizendo que Abraão viu ele. Aí Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. É uma declaração da sua divindade, da sua eternidade, expressão utilizada em Êxodo capítulo de número 3, usada pelo próprio Deus. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou Deus, eu sou o Messias e eu sou o Salvador. Mas o texto bíblico diz de que apesar destas declarações, do que disseram a seu respeito e do que ele mesmo disse, isso provocou
nos judeus o desejo de apedrejá-lo e o fez sair rapidamente entre eles. É o que está em João capítulo 8, versículo de número 59. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Não acreditaram ele. Quando pegaram em pedra para o apedrejar, não era o tempo ainda dele dar a sua vida, então ele sai. E aí onde é que está? Inicia-se o capítulo de número 9, que a maioria dos estudiosos vão dizer que está relacionado ao capítulo de número 8. E aqui surge uma necessidade de uma operação extraordinária que comprova aquilo que Jesus tinha dito. Ele disse e agora vai provar que ele é exatamente aquilo que disseram a respeito dele e daquilo que ele está dizendo. Porque Jesus diz e ele mostra. Ele fala e ele demonstra aquilo que ele falou. Diz o texto que quando ele sai do meio dos religiosos que queriam apedrejá-lo, João capítulo 9, versículo 1, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Você pode repetir essa expressão comigo? Diga assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Observe que Jesus estava prestes a ser apedrejado. Ele sai do meio dos religiosos para não ser assim apedrejado. E quando ele passa por um local, diz o texto que ele passa e, apesar do contexto que o cercava, tinha algo que era mais importante do que a sua própria vida. Era uma necessidade de agir na vida de uma pessoa. Ele passou, mas não passou às pressas, não passou correndo, passou priorizando a necessidade pontual de um homem que não é citado nominalmente, nós não sabemos muito ao seu respeito, mas era alguém que precisava urgentemente de um milagre. Ele era cego desde o seu nascimento. Aquele homem nasceu com uma deficiência congênita, ele nasceu cego, ele não perdeu a visão, ele nunca a teve. E Jesus, ao passar, olhou e contemplou a necessidade daquele homem. A necessidade que, além de ser física, tinha alguns aspectos importantes em decorrência dessa limitação. Porque o capítulo 9, versículo de número 8, diz que além dele ser cego de nascença, ele também estava assentado e mendigava. Apesar de ter pai e mãe, apesar de seus pais serem, pelo que dá a entender, religiosos, frequentadores da sinagoga, mas este homem, para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, havia a necessidade de mendigar. Diz o texto sagrado, capítulo 9, versículo 21, que ele já tinha uma idade considerável. Os próprios pais dizem que ele tinha idade para responder pelas suas próprias atitudes e declarações. Isso significa dizer que ele não era mais um adolescente, não era mais um jovenzinho, mas era alguém cuja idade era grande o bastante ou alta o bastante para se responsabilizar diante da sociedade. Por muito tempo vivendo essa triste realidade, e Jesus exatamente chega na hora certa, no momento certo, para realizar o milagre que ele tanto precisava. Se você me entende, diga amém por isto. A Bíblia diz que Jesus passou e viu a necessidade daquele homem, contemplou. Eu fico admirado nisso. Porque Jesus está sob pressão, mas apesar disso, ele consegue ver uma necessidade, algo pontual. No meio da multidão, ele consegue enxergar alguém com uma extrema necessidade. Me permita dizer aqui esta noite, não é demais lhe lembrar de que está aqui uma numerosa multidão servindo, cada um com as suas necessidades mais pontuais. Deus é poderoso para contemplar a necessidade coletiva e individual. Você está aqui esta noite e o Senhor está dizendo: eu estou aqui, estou vendo você também. Eu vi aquele homem cego de nascença e estou vendo você também. Eu contemplo a sua dor, eu contemplo a sua necessidade, eu contemplo as suas lágrimas. Eu sei o aperto que você está no seu coração, porque eu consigo ver a todos e ver você individualmente. Quantos agradecem pelo cuidado de Deus, a ponto de Deus olhar para você? Dá para dizer para quem está do teu lado esta noite, diga assim: Deus está olhando para você. Diga assim: Ele conhece a sua e a minha necessidade.
Você não está perdido de vista, Ele está olhando, Ele está contemplando, Ele está olhando para você. Se você crê nisso, levante a sua mão e dê uma glória bem forte para o Senhor. Jesus viu um homem e a sua necessidade. E quando Ele para dar atenção àquele homem, Ele parou e viu. Os discípulos aproveitam-se da ocasião e fazem uma pergunta: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Baseado em algumas passagens, como Êxodo 20, versículo 5, Jeremias 31, 29 e até mesmo Ezequiel 18, 2, os judeus achavam que era possível o pecado dos pais passar para os filhos. No entanto, Jesus nega de que aquela ocasião, aquela circunstância era advinda de um pecado cometido pelos pais daquele homem, como se ele estivesse respondendo pelo pecado pessoal dos pais. Jesus disse: não, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que se manifeste as obras de Deus. Jesus estava dizendo: a necessidade dele é uma oportunidade para a glória do Senhor ser revelada. O Senhor não quis que ele nascesse assim, é algo natural da realidade humana, decorrente do pecado da humanidade, o pecado de Adão e Eva. Não foi um pecado pontual, e ele veio dentro dessa limitação. Mas Jesus, que não perde ninguém de vista, aproveitou a oportunidade para naquele momento dizer de que ele é a luz do mundo, operando um milagre naquele homem, e o nome do Senhor ser glorificado. Jesus declara que a necessidade é uma oportunidade para a glória dele ser revelada. Ele está dizendo: eu vou aproveitar da ocasião, da dificuldade, da necessidade para revelar a minha glória, porque se alguém não está enfermo, ele não pode curar. Se a porta não estiver fechada, a porta não se abre. Se alguém morrer, ele não pode ressuscitar, mas quando a porta está fechada, ele abre, ele mostra o seu poder. Quando alguém está enfermo e ele cura, ele está dizendo: eu tenho capacidade e poder sobre todas as coisas. Se alguém está morto e ele ressuscita, ele está dizendo: eu tenho a última palavra e o poder da vida está na palma da minha mão, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem pode dar glória a Deus? Quantos podem adorar ao nome do Senhor? Jesus estava dizendo: a necessidade é uma oportunidade para eu revelar o meu poder. Jesus aproveitaria-se da ocasião para revelar. Ele não disse que era a luz do mundo e ninguém acreditou. Ele disse: pronto, eu vou mostrar. Porque Jesus não perde tempo discutindo, irmão, contra-argumentando. Alguém diz sim, ele diz não. Ele diz: eu faço. Eu não creio, problema seu. Eu vou fazer, vou continuar fazendo, porque isso está relacionado ao meu caráter. Eu sou a luz do mundo. Ele disse que era, ninguém acreditou, ele vai fazer. Você crê que ele vai fazer? Alguém está duvidando do que ele disse a seu respeito. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. E você continua acreditando? Continue. E não precisa você estar batendo boca, discutindo com quem quer que seja, porque a pessoa não vai compreender, não vai entender, porque não conhece Jesus como você conhece. Mas guarde a palavra, creia, confie, acredite, porque o Deus que disse, ele é poderoso para fazer. Ele disse, alguém não acreditou, mas vai ver a glória de Deus se revelar. Você crê que ele vai revelar o seu poder, e alguém vai ficar boquiaberto com o que ele vai fazer? Se você crê, levante a sua mão e receba a graça de Deus esta noite para continuar crendo, porque ele diz e ele prova. Ele diz: eu salvo. Alguém diz: não creio. A ele vai lá na sarjeta da sociedade, liberta alguém das drogas, da prostituição, traz para sua casa, dá um banho com o seu sangue, faz dele um instrumento nas mãos, e quando o crente passa, alguém diz: eita, não é que Jesus salva mesmo? Olha. E Jesus faz a mensagem dele ser personificada. Olha aí, olha para quem está do teu lado aí. Veja como Jesus é poderoso. Você não faz ideia de onde Jesus tirou ele, ela, a mim, nem eu sei, muito menos de onde Deus lhe tirou. Mas quando você passa e alguém conhece a sua história, diz: Jesus salva. Jesus salva. Salvou ele, mudou, transformou. Ele é poderoso para salvar. Você crê que ele é poderoso? Então adore a Deus esta noite, porque ele tem poder para fazer o milagre acontecer. Jesus então diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E a forma como ele resolve agir, claro, é fora do convencional. Porque Jesus é Jesus. Ele faz do jeito que ele quer. Ele cuspiu no chão,
fez um lodo e colocou no rosto daquele homem. Jesus podia, se quisesse, ele já tinha feito. Lembra do servo do centurião, que o servo disse assim: basta uma palavra e o meu servo será. À distância, Jesus nem foi lá. De longe, deu a ordem e o enfermo foi curado. O leproso que foi até Jesus disse: eu sei que tu podes, mas eu não sei se tu queres. Se tu queres, tu podes tornar-me limpo. Jesus olhou, movido de íntima compaixão, sem muito arrudeio, sem muita coisa, tocou nele e disse: eu quero, seja limpo. E na mesma hora, aquele homem foi curado. Mas esse aqui, Jesus cospe no chão, faz o lodo, unta os olhos do homem. Que diferente, né? É fora do convencional. Jesus está provando a fé daquele homem, condicionando a cura a ser executada, condicionada a ele ter fé, crer incondicionalmente, a despeito do método, se é diferente. Eu nunca vi Jesus fazendo isso. Sim, mas se ele quer fazer, então creia. Mas eu não estou entendendo nada. Creia. Mas não era mais fácil que fosse assim? Creia. Porque no fim vai dar certo. Porque Deus tem métodos variados. Mas o ideal era ir por esse caminho, mas ele não vai pelo ideal, ele vai por aquilo que ele quer. Ele tem agenda própria, ele é soberano, ele é Deus em cima no céu e ele é Deus embaixo na terra. Eu não estou entendendo, então creia, confie que o seu Deus é poderoso e do jeito que ele está fazendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E o final, a glória dele vai ser revelada. Não questione, não murmure: mas por que não podia? Não é para ser do jeito dele. Dá para dizer para quem está do teu lado esta noite, diga assim: creia, porque tem que ser do jeito de Deus. Diga assim: do jeito de Deus é melhor. Jesus usou um método diferenciado e aquele homem não questionou. Não disse em momento nenhum: o que é que o senhor está fazendo? Não. E ele foi ainda motivado, além da fé, porque a fé não é cega, a fé é obediente, ela não é estática, ela age, porque Jesus disse assim: vá ao tanque de Siloé. E entre parênteses diz que o nome Siloé significa o enviado. Jesus usa um método diferente e estica a fé daquele homem, levando ao caminho da obediência. Você crê? Creio, Senhor. Então, faça do jeito que eu estou dizendo. Vá ao tanque de Siloé. Vá lá e lave-se. Irmão, de onde ele estava para o tanque, era distante. Para um homem com deficiência visual, era difícil. Mas ele foi. Ele obedeceu. A fé dele fez ele andar no caminho da obediência. Imagine aquele homem no caminho e alguém acompanhando, dizendo: deixa de ser bobo, rapaz. Está vendo que esse homem não está brincando? Ele está brincando com os teus sentimentos. Não era mais fácil fazer de outro jeito e voltar você para ir lá no tanque de Siloé? Mas aquele homem não deu ouvidos. Ele continuou resoluto, firme, crendo, confiando. Não fazia sentido para ele, mas quem mandou tinha poder. A fé no seu coração fez com que ele fosse conduzido ao caminho da obediência. Desceu até o local do tanque, ao acesso à água, que precisava ele descer degraus para ter o contato com a água. Só que quando ele, agora imagine, cada passo que ele dava, ouvindo a palavra contrária, talvez alguém dizer: eu quero ver como é que vai ser, está chegando, eu quero ver como é que vai ser agora. E quando ele se abaixa para pegar a água e levar ao rosto, coração batendo mais forte, como é que vai ser? E quando aquela lama desce, os olhos se abrem. Aquele homem não recuperou a vista, ele nunca teve. Jesus fez ele enxergar, trouxe a existência. Imagina aquele homem voltando, irmão. Coisa maravilhosa. Esse era o sinal de que ele era o Messias, de que ele é o Messias.
Isaías 29, versículo 18, diz que um dos milagres esperados com a chegada do Messias é que os cegos iriam ver. Isaías 35:5 está escrito: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Quando João, em um momento de dubiedade, ficou com o coração apertado, sem saber agora, na dúvida, se Jesus de fato era o Messias ou deveria se esperar outro, ele mandou mensageiros, e quando chegaram até Jesus, os mensageiros disseram assim: olha, João pediu para confirmar se és tu mesmo aquele que havia de vir, que haveria de vir. Jesus disse assim, Mateus 11:5, diga a João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que é que ele está dizendo? As minhas obras falam por mim. Diga a João, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou a luz do mundo, porque os milagres estão comprovando que de fato eu sou quem eu sou. E Jesus está aqui esta noite para curar, para salvar, para libertar. Quem pode dar glória a Deus por isto? Ele é o mesmo. E quando ele se manifesta como a luz, irmão, o que está oculto é revelado, que a luz revela tudo. Quando ele passou pelo caminho de Samaria e encontrou-se com a mulher samaritana, trouxe à tona questões particulares que ninguém tinha informações, a ponto de ela dizer: vejo que tu és profeta. Mas ele não era só profeta, ele é o Senhor, ele é Deus, ele é o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Daniel 2:22 diz que com o Senhor mora a luz, ele revela o oculto e escondido, e com ele mora a luz. Quando a luz aparece, revela o que está oculto, mostra a necessidade, aquilo que está no mais íntimo do ser, e traz mudança de vida. Foi o que aconteceu com este homem. Em João capítulo 9, versículo 25 e 38, os críticos que não queriam dar o braço a torcer de que Jesus de fato era quem ele dizia ser, e começaram a indagar: és tu mesmo aquele que era cego? Chamaram os pais dele. Seu filho era cego mesmo? Você era cego, vocês já perguntaram a ele? Trouxeram ele de novo. O que é que você diz a respeito de Jesus? Isso é um homem que mandou eu ir no tanque de Siloé e eu voltei curado. Depois perguntaram novamente: o que é que você diz a respeito dele? Ele disse: olha, esse homem não é só um homem. Porque eu estou refletindo. Ele não é só um homem, ele é um profeta. Por que você está dizendo isso? Ele quebrou o sábado, ele fez algo no sábado que não era conveniente. Olha, se ele é pecador, se não é, como vocês estão dizendo, eu não acredito nisso, porque o problema é que eu era cego e agora eu estou vendo. Explica isso aí. Eu era cego, sem perspectiva nenhuma, não havia nenhum método científico, natural, humano para resolver. E esses que vocês estão dizendo que não é digno de confiança, ele fez o que ninguém podia fazer por mim. Eu era e agora não sou mais. Ele veio ao meu encontro e mudou a minha vida. Quantos tiveram a vida mudada por Jesus Cristo? Levante a sua mão esta noite e dê uma glória bem forte, porque Jesus é a luz do mundo.